Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, tudo bem? Eu passei aí um tempo, sumido, devido aí a uns problemas pessoais, na minha vida, mas já estou de volta, para deixar uma palavra daquela abençoada para tua vida. Sabe aquelas palavras que Deus fala com você? Amém? E eu gostaria de falar de um assunto hoje bastante polêmico, Por que cobrar? Como assim, pregador José Santos? Para que você possa entender o que eu estou falando, meus irmãos, eu gostaria que você meditasse naquela passagem lá no livro de São Mateus. Jesus chama os 12 discípulos, e dá a missão para os 12 discípulos. E ele começa dizendo assim que ele ia dar aos seus discípulos poder, Ele disse: eu vos dei poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. É lindo quando você lê essa passagem, o Senhor dando a missão aos seus 12 discípulos. Mas nessa passagem também, meus irmãos, tem algo que me chama muita atenção. É quando o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas de graça recebestes, dê de graça. Nós estamos vivendo um tempo hoje tão difícil, aonde eu sempre digo, já alguns vídeos aí no YouTube eu já falei sobre isso aí, que aqueles grandes milagres que Jesus falou para os discípulos, esses milagres aí mesmo, quando ele fala assim, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E nesse século que vivemos, meus irmãos, a maioria das igrejas, quase 100%, não vou dizer 100% porque eu não conheço todas as igrejas do Brasil, mas quase 100% das igrejas não tem mais esses milagres. E eu fiquei meditando por que não tem mais esses milagres dentro da igreja do Senhor. E eu cheguei, meus queridos irmãos, a uma conclusão, Eu já quero dizer para você que está me vendo, que se a pessoa cobra para pregar, se a pessoa cobra para cantar, o problema é dele e dela, Eu não posso, como é que eu posso dizer? Eu não posso falar mal dessas pessoas, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu vejo Jesus instruindo os seus discípulos, quando eu vejo Jesus dizendo, de graça recebeste, dá de graça, eu não entendo, meus irmãos, porque hoje tem tanta gente cobrando. Você vai chamar um pastor que está na mídia, não vou dizer nome de ninguém aqui por ética, jamais, não estou acusando ninguém, é só um pequeno raciocínio meu. Vamos chamar um pregador hoje, um pastor que está na mídia, e muitas das vezes a gente não consegue nem falar com o pastor, falamos com sua secretária ou com seu secretário. Dá para o pastor vir pregar, meu querido, aqui na igreja onde eu congrego? E a pessoa diz, não, o pastor vai pregar sim, só que o cachê dele é 7 mil reais, 6 mil reais, 4 mil reais. Aí você chama uma cantora também, que está na mídia, essas cantoras que estão na mídia, que tem seus CDs, seus DVD gravados, eu também não sou contra isso aí, gravar CD e DVD, jamais. Aí você chama a pessoa, às vezes você nem consegue falar com ela nem com ele, você fala com seu assessor, a sua assessora, mas a pessoa diz, não, a cantora vai, meu querido, cantar na igreja onde o irmão congrega, mas o cachê dela é tanto. O cachê dela é 7, 8 mil reais, 5 mil, 4 mil. Meus irmãos, aí eu olho para João 5,39.
Examinai as escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, assim falou o Senhor. Então, se a gente temos que ir pelas escrituras, por que nós cobramos, meus irmãos? Por que parece que falar de Jesus hoje é menos importante do que o dinheiro? Por que está parecendo, meus queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo agora aí no YouTube, pastores, pastoras, por que parece que o dinheiro está acima de tudo? Você pode até me dizer, não, pregador José Santos, mas a gente não consegue viver sem dinheiro, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Preste atenção numa experiência minha. Uma experiência minha. Eu, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, eu sou pregador itinerante também da palavra do Senhor. As igrejas me convidando, eu indo ministrar. E um dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia pedir uma oferta para colocar gasolina no carro, para deslocar do prédio onde eu resido até a igreja, só isso. E as igrejas começaram a fechar a porta para mim. Você acredita? Começaram a fechar as portas. E eu fiquei bravo. Eu falei, tá vendo aonde é que tá né? E comecei a colocar a culpa nos pastores, coloquei a culpa nos dirigentes de igrejas que não me chamavam mais. Só que um dia, meditando nesse texto aí de Mateus, quando o Senhor dá a missão aos 12 discípulos, essa passagem me chamou muita atenção. De graça recebesse, dê de graça. E você nunca vai ver Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você nunca vai ver Jesus cobrando. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui acusando quem cobra não, tá? É Ele, Deus. Eu não estou aqui acusando as cantoras que cobram, não. É elas e Deus. Não. É só um pequeno raciocínio desse simples pregador. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não somos. Nós não se julgamos ser discípulo do Senhor. Amém, meus irmãos? E por que nós não fazemos o que o mestre ensinou? Por que o discípulo não faz o que o mestre ensina? É difícil entender, né, meus irmãos? Eu não estou dizendo que seja por isso, jamais. Não estou dizendo que seja por isso. Mas quando eu olho para a igreja hoje em dia, um raciocínio meu, tá? Um raciocínio meu. Quando eu olho hoje em dia para as igrejas, e eu não vejo mais paralítico andar, eu não vejo mais mudo falar, surdo ouvir, cego ver, um povo doente, tanto espiritual como física também, né? Eu tiro pela igreja aonde eu congrego, tá? Não vou dizer o nome das pessoas também por ética, mas sempre estão enfermas, doentes, não todos, né? E eu começo assim a analisar e perguntar ao Senhor Jesus por quê. Aí quando eu olho, meus irmãos, aí eu vejo, aí eu começo a entender que parece que o dinheiro está acima de tudo. Eu já falei no outro vídeo também, vou repetir só para refrescar sua memória. Só para você poder entender que nós vivemos num tempo hoje tão difícil. Mas eu acredito, meus irmãos, ainda que Jesus tem seus remanescentes. Jesus ainda tem aquelas pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. É só um pequeno raciocínio. Eu acredito que se a gente deixar o dinheiro mais de lado e começar mais buscar aqueles milagres que aconteciam antigamente, esse Brasil vai virar de cabeça para baixo, de perna para o ar. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus.